Olá, alunos do Colégio Positivo de Gurupi, do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Andréia. Vamos lá para mais uma aula de História? Gente, hoje na nossa aula de História, nós iremos falar sobre o quê? Sobre a história do dinheiro. Também, gente, iremos falar sobre a educação financeira, de como era nos tempos da história, no tempo que o dinheiro não existia, né? Como as pessoas faziam para comprar, para vender, para trocar. Lembrando que nessa época não existia o dinheiro. Então, nós iremos falar sobre isso. Vamos lá? Aí, gente, você está vendo a evolução do dinheiro, desde os primeiros dinheiros que existiram até os dias atuais. Você está vendo aí, né? Até a nossa moeda de hoje, que é o real. Gente, antigamente toda negociação era feita na base da troca. Se era um sapateiro que queria comprar leite, por exemplo, ele precisava do quê? Ele precisava encontrar um leiteiro que estivesse precisando comprar sapatos. Então, o que eles faziam? Eles trocavam, não é? É claro que isso dificultava um pouco as transações, mas assim, muitas sociedades acabavam instituindo um produto que pudesse ser trocado por diversas coisas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um produto que pudesse ser trocado por várias coisas, certo? Quem morava perto do mar, como os povos africanos, optou por quê? Optou pelas conchas. Os astecas era o povo que viviam no México. Antes da colonização espanhola, lá viviam os astecas. Dentro da nossa aula de história, nós ainda iremos falar sobre os astecas. Ou até talvez vocês já tenham estudado sobre isso. Eles usavam o que, os astecas? A semente de cacau. Eles usavam a semente de cacau, professora? Como assim? Sim, eles utilizavam a semente de cacau como se fosse um dinheiro, né? E os romanos? Os romanos, gente, eles usavam o quê? O sal. Mas como assim o sal, professora? Sim, o sal. Aí eu coloquei para vocês, né, que foi isso, inclusive, a forma deles usar o que eles usavam naquela época, que foi que deu a origem da palavra o quê? Salário. Entenderam? Então, aí fala os noruegueses, o bacalhau seco, os povos da Índia, que era muito voltado para a criação de gados, eles usavam os bois. Gente, naquela época, a troca de mercadoria sem que houvesse o uso do dinheiro ou qualquer tipo de troca ou permuta era chamada de escambo. Nós iremos falar sobre o escambo. O escambo é uma atividade de troca que era realizada quando não havia o sistema monetário. O que é o sistema monetário, gente? O dinheiro. Então, gente, eles pagavam tudo na base da troca, entenderam? Tudo, inclusive até os impostos, que hoje são pagos com dinheiro em espécie, na época era o quê? Era tudo na base da troca, não é verdade? Então, gente, aí tá falando aí, essa troca era conhecida também como permuta ou a troca direta, que envolviam apenas coisas, serviço ou ambos. Não existia o dinheiro. Você simplesmente era tudo na base da troca. Entenderam? Vamos lá para mais um slide. A origem do dinheiro. Vamos falar sobre a origem do dinheiro, gente. Vocês estão vendo aí, né? Aí como o primeiro dinheiro. E vamos falar também sobre a origem da palavra salário. A origem do dinheiro. A história da civilização nos conta que o homem primitivo, qual foi o homem primitivo, gente? Os primeiros homens que existiram, né? Procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se onde? Em cavernas, e eles se alimentavam dos frutos silvestres ou do que conseguiam obter da caça e da pesca. Se eles não conseguiam fruta silvestre, eles iam o quê? Caçar e pescar. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir a necessidade de maior conforto e a reparar no seu semelhante. Assim como na decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas. Lembra do que eu falei lá atrás sobre o escambo? O escambo era o quê? As trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento dos vocábulos como salário. Agora eu vou explicar para vocês
a origem da palavra salário. Todo mundo conhece, né, gente, o salário. Então, o salário era o quê? Era o pagamento feito através de certa quantidade de sal, que aí fala, né, gente, a pecúnia, que era a palavra da origem latim, que significa o quê? Rebanho ou pecúnium, relativo ao gado miúdo, a ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecida hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgia na Lídia, que hoje é a atual Turquia. Lá eram feitas as primeiras moedas de metais. Aí as características que se desejavam ressaltar eram transportadas para as peças através de pancadas com um objeto pesado, martelo. Eles batiam com o martelo, né, eles pegavam os pedaços de metais, batiam com o martelo, iam dando forma. E aí foi onde começou o quê? A moeda. A confeccionar foi onde eles inventaram a moeda. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, que é a confecção da moeda, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados. Como que? Quais eram os metais mais empregados naquela época, gente? O ouro e a prata. Ou seja, existiam moedas de ouro e de prata, mas também existiam de metal, né? Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou as suas ligas, preservou-se com o passar dos séculos a associação dos atributos da beleza e a expressão cultural ao valor monetário. O que eles faziam, gente? Eles estavam achando o dinheiro muito feio, né? Vocês viam lá atrás a imagem lá daquela moeda, uma moedinha feia. Assim, eles não viam que ela estava bem, uma aparência muito boa, né? Então, o que eles fizeram? Eles inventaram um dinheiro mais bonito, para que aparecesse mais, para que, entendeu? Aí vocês veem aí que apresentavam figura representativa da história, da cultura, da riqueza e até dos poderes da sociedade. Aí, gente, eu coloquei uma atividadezinha para vocês, 5 questões, vocês vão ler os textos, tá bom? E vocês vão prestar bastante atenção, vão resolver as atividades no caderno, tá bom? Que no regresso às aulas eu vou corrigir tudo, tá? Gente, eu coloquei uma frase aí para vocês. Se a vida insistir em colocar desafios em seu caminho, tenha certeza que você possui o que é necessário para superar, tá bom? Então eu acredito no potencial de cada um de vocês, que todo mundo vai conseguir resolver essa atividade, tá bom? Eu tô com muita saudade de todos. Não vejo a hora de estar junto com vocês novamente e até a próxima aula.